Bem-vindos a mais um Clube do Chorume, meus amigos. E hoje, depois de um bom tempo sem gravar, precisava colocar aqui em dia os vídeos, mas colocar um filme importantíssimo nessa lista aqui dentro do nosso clubinho. E eu tô falando do impecável Enter the Ninja de 1981. Existe algo mágico em filmes da Cannon Group. Sério, quando aparece o logo da Cannon acompanhando uma trilha clássica, já vem automaticamente a sensação de que você vai assistir alguma coisa completamente absurda e maravilhosa. A Cannon dominou os anos 80, entregando exatamente o que o público queria. Estou falando aqui de explosões, porradaria, violência exagerada, roteiro duvidoso, cortes estranhos, enfim. Tudo que gostamos. E Enter the Ninja é praticamente o marco zero da ninja mania do cinema ocidental. Antes disso, ninja era algo relativamente obscuro, do público americano principalmente. Depois desse filme, acabou. Ninja virou febre. Teve brinquedo, camiseta, quadrinho, filme B, jogo, desenho animado, tudo era ninja. Tudo tinha ninja. E muito disso aconteceu graças a um homem específico, Shokosugi. Eu não posso falar do filme de hoje, o da Ninja Mania, sem mencionar Shokosugi, o nosso ninja definitivo. Ele não era só ator, o cara realmente treinava artes marciais desde criança, virou praticamente a representação máxima do ninja no cinema americano durante os anos 80. Mesmo quando ele fazia vilão, como é o caso de Enter the Ninja, o público olha e já pensa, esse cara é muito mais ninja que todo mundo. E era verdade. O homem tinha presença. Cada cena dele parecia um showcase de arma ninja. Um shuriken, arco, espada, fumaça, estrelinha, zarabatana, tudo. O cara praticamente carregou o subgênero ninja nas costas. Hoje, infelizmente, o ninja ele virou algo comum na cultura pop. Mas nos anos 80 era novidade total. A ideia de um assassino misterioso, vestido de preto, não é o caso do nosso personagem de hoje, mas depois eu falo disso. Usando armas exóticas, desaparecendo em fumaça, isso explodiu a cabeça do público da época. E Enter the Ninja ajudou muito essa mania, a Ninja Mania aí dos anos 80. Depois dele vieram Revenge of the Ninja, Ninja 3, A Dominação, eu tenho que falar desse filme um dia, inclusive. American Ninja, uma avalanche inacreditável de filmes trash envolvendo ninja. E claro, tudo isso com um orçamento suspeito, e uma qualidade técnica totalmente questionável. Mas é aí que está o charme, não se engane. Quanto à ficha técnica, como eu disse, Enter the Ninja, 1971, direção de Menahem Golan, maravilhoso, produção da Cannon Group, nós temos aí Franco Nero, Shokosugi, Susan George, Christopher George, um gênero aí, ação, artes marciais, ninja trash, uma duração de 1 hora e 52 minutos, tempo suficiente para rolar muita coisa, inclusive, já deixo avisado aqui, eu vou repassar em um grande apanhado de cena, não exatamente um cena a cena, mas um grande apanhado com todos os spoilers possíveis. Antes de falar do filme, como foi a recepção do Enter the Ninja? Na época do lançamento, Enter the Ninja não foi exatamente abraçado pela crítica especializada. Na verdade, boa parte dos críticos até detonou o filme. Eu entendo um pouco por quê, já que ele tem atuação exagerada, roteiro simplório, lógica quase inexistente em alguns momentos, cenas absurdas, cortes estranhos, por aí vai. Mas aí vem um detalhe importante no meio disso tudo. O público adorou. E isso basta, mesmo. O filme acabou sendo um sucesso financeiro para Cannon, ajudou a consolidar a febre ninja no cinema, como eu já falei, e mais importante ainda, ele abriu caminho para essa avalanche de filmes, de produções envolvendo ninjas, como eu já comentei. Hoje o filme praticamente virou cult, a verdade é essa. É aquele tipo de obra que talvez não funcione para alguém procurando cinema sério, lógico, mas funciona perfeitamente para quem ama aí ação exagerada, os filmes da Cannon, violência oitentista, trilha brega e cenas inacreditáveis. Se você gosta disso, então tá no lugar certo. Enter the Ninja teve um orçamento estimado aí na casa dos 4 milhões de dólares. Pode até parecer pouco hoje em dia, imaginando o cenário do cinema, as produções multimilionárias e tudo mais, mas para um filme
exploitation da Cannon, lá no início dos anos 80, era uma produção relativamente ambiciosa. A direção ficou nas mãos do próprio Menahem Golan, como eu falei, um dos chefões da Cannon Group, e aí explica muita coisa, né? O filme parece totalmente descontrolado em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele é extremamente apaixonado pelo que está fazendo, pelo que está mostrando. E não existe vergonha, não existe limite, só existe e tá ótimo, é o que gostamos. Isso eu vou trazer aqui um apanhado falando do filme de maneira geral. E aí, lógico, terão spoilers à vontade, então fique avisado. Espero que já tenha visto o filme, já que caiu aqui para falar sobre, ou para escutar sobre ele. E, basicamente, o filme joga logo no início, assim como acontece quando aparece, sei lá, a Full Moon em outros filmes trash. Quando surge o logo da Cannon Group, eu já vou abrir um sorriso absurdo, já sei que vem coisa maravilhosa pela frente. E nos créditos iniciais, né, já aparece Golan Globus, um ninja fazendo suas peripécias, Franco Nero, Shokosugi. Cara, isso é felicidade pura de uma sessão de cinema em casa. A abertura, inclusive, já mostra várias armas diferentes, arco, flecha, garra, espada, socão, tem de tudo. Isso tem 1 minuto de introdução, a gente já vai presenciando a maravilha que é Enter the Ninja. Do nada já aparece um ninja vestido de branco, dando voadora, a cara de um ninja de preto. Claramente, inclusive, não acerta nenhum dos golpes, mas tudo bem, vai assim mesmo, não precisa fazer várias cenas, não é mesmo? E aqui, o filme já estabelece o tom. A gente não quer realismo, quer cinema, então vamos entregar diversão. Assim que o filme começa de verdade, a Franco Nero vestido de branco, representando a paz mortal de um ninja, fugindo por campos verdes, inclusive enquanto os vários ninjas vestidos de vermelho tentam matá-lo, eu fiquei pensando a mesma coisa que eu pensei na primeira vez que assisti. Cara, essa roupa branca chama uma atenção pra caralho no meio desse campo verde, não é por nada não. Silencioso pode até ser, camuflado nem ferrando. E enquanto essa porradaria acontece, tem umas trilhas, efeitos sonoros completamente peculiares, coisa maravilhosa do filme barato dos anos 80. Eu também pensei seriamente que uma arma de fogo resolveria muito disso rapidinho, né, sem muito exibicionismo. E pouco acabou a brincadeira, mas estamos falando de ninja. Depois aí de algumas acrobacias, nosso ninja chega num templo, encontra um senhorzinho parado ali, ele dá uma cumprimentada e simplesmente corta a cabeça do senhorzinho fora, inclusive uma câmera lenta, cinema nos 80 em seu estado puro. E vou te dizer, uma das melhores cenas do filme, de verdade. O mais impressionante nisso tudo, pessoal, aí correram 13 minutos de filme e o que acontece no primeiro diálogo. Isso mostra claramente qual é a prioridade aqui. Uma história, porradaria, é o que a gente quer. A conversa revela que, inclusive, tudo era um teste. Só assisti um teste. Ou seja, ele matou uns 15 ninjas no caminho, deixou outros paraplégicos e no fim era só uma prova final da escolinha ninja. Uma excelente metodologia de ensino. Não se discute. Passado essa iniciação de Franco Nero, tem ali um jantar de formatura ninja de Franco Nero, do nosso Franco Ninja, e fica um climão. E Shokosugi já deixa claro que tá putão, putíssimo. Ele não aceita que o Franco Nero tenha se tornado ninja. Esse americano aí chegando e... ele parece um cowboy italiano perdido, com seu bigodão gigantesco e vestido de branco. Ok, mas é o ninja, agora é ninja. Onde que existe o corte maravilhoso, como em diversas produções do gênero, e em qualquer filme barato. Franco Nero já aparece ali, já chega na casa de um amigo Frank. Mas aí vem um detalhe importante, ele é recebido por uma loira armada com shotgun. Sim, é uma excelente recepção. Ele já toma coronhada, ele agarra ela, chute, confusão e descobre que é a esposa do amigo dele. Perfeito. Então entendemos o problema. Começa a se desenrolar a história principal aí. Alguém está tentando comprar as terras de Frank à força. Tem algo ali, né? Tem algo que interessa demais. Parece que Frank não quer vender. Principalmente porque a esposa dele ama o lugar. Tem uma sequência de cenas aí com rinha de galo, num tchaco aleatório, ir da cidade, comerciante estranho, uma quantidade absurda de gente com cara de bandido, enfim.
Inclusive, nessa confusão toda, surge um dos melhores personagens do filme todo. Um tiozinho de sobretudo, que de um lado tem fotos pornográficas, do outro lado o crucifixo. O homem faz qualquer negócio. Também conhecemos nesse ponto o vilão secundário, né? O Capitão Gancho. Vou chamar ele assim, que eu não lembro do nome agora. E lógico, ele se chama assim porque ele tem um gancho na mão. Lógico. Objetividade de roteiro. Isso explica muito e gosto disso. Então, o gancho na mão é o Capitão Gancho, tá ótimo. Ele está extorquindo, né? Nosso vilão secundário está extorquindo os comerciantes locais, terrorizando ali o povo, enfim. Mostra que existe um perigo ali no vilarejo. No caminho de volta para casa, o Franco Nero e a Dona Shotman, que estavam dando esse rolê, eles encontram alguns capangas ali espancando os funcionários da fazenda, e aí começa mais uma porradaria. Eu vou citar a porradaria aí várias vezes durante o andamento aqui, vai ser normal, hein? E Franco Nero já chega dando voadora no pescoço dos caras. Finalmente o filme engrena de vez, agora vai. Uma coisa já fica muito clara nesse momento, pessoal. Pelo menos eu percebi isso de primeira. Não que o roteiro seja várias camadas, mas eu fiquei pensativo. Existe uma tensão sexual entre o Franco Nero e Dona Shotgun. O Frank praticamente não aparece, enquanto isso é o Nero e a Dona Shotgun trocando olhares ali, até esse momento, dando rolezinho, enfim, pra perceber que ali tem. E isso vai dar merda. Os capangas, os asseclas do mal ali, pressionando, os funcionários da fazenda começam a pedir demissão em massa. Ninguém quer ficar apanhando de capanga de Capitão Gancho. Então eles decidem recrutar alguns trabalhadores em um boteco local. Só que ali tá todo mundo amedrontado. E honestamente, depois de ver a cara do Capitão Gancho, eu também teria. Um pose ali maravilhoso nele. Lógico, e aí já tem mais porradaria. Um golpe de mula inacreditável do Franco Nero em dois capangas ao mesmo tempo que eu achei puramente ninja. Frank, ele tá nessa cena, né? Ele está ali. E engraçado que ele só assiste de tudo, tranquilíssimo. Deixa claro ali que meu amigo vai espancar todo mundo mesmo, pra que eu vou me envolver, pra que eu vou ajudar? No meio disso tudo, descobrimos que o Capitão Gancho, como eu disse, é apenas um funcionário, é um mal-mandado. Existe um vilão maior interessado nas terras por causa de petróleo. Veja que vai se formando nosso roteiro espetacular, as camadas vão agora sobressaindo. Esse vilão tem um nome que, honestamente, eu nunca consigo lembrar direito. Demário, Denário, Dromedário, alguma coisa assim, se não me engano é Denário. Ele manda chamar reforços porque, inclusive, percebe que os capangas normais não vão dar conta do ninja bigodudo. Frank acaba sendo chamado ali para uma reunião, mas claro que a gente sabe, surpresa de 0 pessoas, que isso é uma armadilha. Assim como todos percebem, Franco Nero, nosso Franco Ninja, percebe tudo e começa a eliminar os homens escondidos no matinho ali. É fácil de encontrar também os capangas que eles estão usando os terninhos brancos no meio do mato e facilmente, fácil de reconhecer. Provavelmente eles fizeram a mesma escolinha lá de ninjas, onde tem que usar roupa branca para se camuflar. Enfim, uma excelente escolha tática. E o melhor disso tudo, lembram do tiozinho, o vendedor do pornozinho? Ele aparece armado ajudando. Eu não entendi qual foi a motivação dele, nunca ficou explicado, mas ele tá ali, ele vai participar da confusão. Ele ou simplesmente gosta de confusão, não sei, eu respeito isso do tiozinho. Mas ele tá ali, armado, pronto para que tudo que venha acontecer. Mais porradaria, pessoal, eles acabam ali, né, derrubando todo mundo no soco, chute e afim. E Frank, novamente, faz nada, apanha, na verdade. Eles decidem ir beber. Frank começa a desabafar aí, onde vai encaixando todas as peças. Ele fala aí que perdeu a vontade de viver, fica lembrando da guerra, comenta que não tem filhos e queria entregar filhos a Mary Ann, né, a nossa loira Shotgun, e diz que ela, inclusive, merece coisa melhor. Meu irmão, o cara praticamente autorizou ali algo que vai acontecer. Inclusive corta pra noite após o boteco. Franco Nero tá lá, de boas na sua caminha. Dona Shotgun chega,
não existe diálogo, ela simplesmente entra embaixo do cobertor, Nero apaga a luz, fim da cena, cinema. Todos sabem o que aconteceu ali, mas não precisa mostrar nada. Muito respeito por essa página. Absolute Cinema. Importante aqui que no outro dia, pela manhã, os três estão tomando café normalmente. Mal sabem que ele tem um caso de família, assim, um babado gigantesco ocorrendo nos bastidores. Nisso os vilões finalmente entendem o problema, pessoal. O representante do mal, Parker, o assistente mora ali do dromedário, ele percebe o que está acontecendo. O nosso Franco Nero, ele não é um homem comum, ele é um ninja. Eles têm o melhor plano para isso. Contratar outro ninja. Só que não qualquer ninja. Vocês sabem quem vai aparecer aí, né? Vocês sabem quem vai aparecer aí. Já que Parker, o assistente ali do mal, ele vai para o Japão diretamente, justamente na mesma escolinha ninja que Franco Nero se formando. Shokosugi já surge fazendo um mó showcase de armas, como se estivesse numa feira de produtos ninjas. O homem é um absurdo, o homem é maravilhoso. Você olha e pensa, agora o bicho vai pegar e vai mesmo. Vai mesmo. Shokosugi, né, já, assim, a edição é maravilhosa, então o Shokosugi acaba voltando ali, né, é contratado, volta para os Estados Unidos, ou seja, lá que lugar que está rolando esse filme. As locações eu sei que não é nos Estados Unidos, mas enfim, não quer dizer nada. Ele já invade lá a propriedade do casalzinho, do Frank e da Dona Shotgun, mata todo mundo, tem uns guardinhas ali, você percebe que, comprovadamente, ser guarda em filme nos anos 80 era o pior emprego do planeta. Do jeito que estava fumando tranquilamente, Shokosugi aparece. Pronto, morreu. Tinha um outro dando uma caminhadinha, morte. Tudo num silêncio ninja. Enquanto isso, Frank ele começa a perceber que tem uma galhada aí no meio de toda essa história, né? Existe alguma coisa entre Dona Shotgun e Nero Ninja. Inclusive pergunta, quem sabe você gostasse mais de mim se eu deixar o bigode crescer, algo do gênero. Não, já faz ali uma referência, não acusa diretamente, mas deixa muito implícito que tá desconfiado. Tarde demais, meu amigo. Tarde demais. Sempre o último a saber. Mas não esqueçam que no meio disso tudo, dessa desconfiança, Shokosugi tá dizimando os guardinhas. Marianne sai armada ali atrás do barulho que ouviu, né? Lógico, com a sua shotgun. Shokosugi, inclusive, captura ela facilmente. Frank tenta reagir, toma uma surra monumental, a espada, shuriken, chute, soco, xingou a mãe dele, enfim. Até que acaba morrendo, uma facada pesadíssima na garganta, cena, um golpe maravilhoso, cena brutal. Depois disso, o vilão ainda manda incendiar um vilarejo inteiro. Shokosugi simplesmente entrou no modo destruição absoluta, no modo ninja assassino mortal, e não tá nem aí. Franco Nero, lógico, nessa cena não estava ali, não estava presenciando, e ele encontra Frank morto lá na piscina. Cena triste, muito triste, alguns flashbacks da amizade dos dois, linda amizade. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensativo, pessoal. Provavelmente na cabeça de Franco Nero, que pena, meu amigo. Mas agora o caminho tá livre para ele e Dona Shotgun. E já corta, é isso. É assim, é frenético. Nero Ninja já aparece totalmente equipado com armas, vestido de branco, lógico. O ninja mais chamativo da história do cinema está pronto para a vingança. O apoiador do mal vai lá, dá uma caroninha para ele, sabendo que vai rolar isso aí. Eles vai lá até o esconderijo dos vilões, preparar uma arma, bom lugar inclusive, e começa a eliminar ali um a um. Novamente, roupa branca ali no meio do dia, tá tudo certo, são 0, cinema máximo. O vilão preparou um palco ali muito bom para esse confronto final. Cheio de capangas ali, também de terno branco, impecáveis. Parece desfile de moda corporativa. E Ninja mete o louco ali. Tem fumaça, flecha, espada, explosão, armadilha, uma maravilha. Um dos capangas, eu acho que ele toma tanta porrada ali que eu espero que ele, sinceramente, que ele tenha tido um adicional de insalubridade. Uma outra cena aqui maravilhosa, ela acaba acertando uma flecha na mão de Parker, o ajudante do dromedário. E acontece uma das melhores falas do filme, pessoal, sem dúvida.
O cara olha para a própria mão atravessada por uma flecha, incapacitado, e manda simplesmente: acho que estou ferido. Maravilhoso. Dona Shotgun está capturada ali, né? Lógico, foi um dos motivos de Franco Nero ir até esse espaço, mas não apareceu ali, não está à vista dele. E tem uma conversinha ali com o nosso vilão maior, o Dromedário. Até que esse cara morre, mas ele não é importante. O importante aqui é o duelo final. E finalmente, Shokotsugi de preto, Franco Nero de branco, um de cada lado, o confronto final está armado. Shokotsugi com uma lança, Nero com uma katana. A luta é surpreendentemente boa. E você vê que Shokotsugi, além de foda, além de ser um ninja espetacular, além de bom gosto para a cor da sua vestimenta, ele também tem honra. E acaba soltando a Dona Shotgun e diz: fica entre os dois. Vai resolver isso aqui no palco armado. Como eu disse, a luta é surpreendentemente boa, pessoal. De verdade, é divertida. A luta bem equilibrada, até que Franco Nero joga um pau branco nos olhos de Shokotsugi. Golpe totalmente canalha, mas eficiente. Até o golpe final. Shokotsugi, ele é ajoelhado, posição de derrota. Admite que nosso franco bigode Nero lutou com muita honra. Pede, solicita uma morte honrada. Franco Nero nem pensa duas vezes, desfere apenas um golpe, cabeça, corpo separados, fim. Maravilhoso, maravilhoso. Depois da luta, Nero se despede da Dona Shotgun, e eu jurava que os dois iam ficar juntos na fazenda, virar uma família feliz, criar galinha ninja, sei lá. Nada, ele vai embora. Mas ele deixa um recado maravilhoso. Ninja não mata, elimina. Simplesmente, meus amigos, uma obra-prima do cinema trash oitentista. Lógico que eu fiz um resumão aqui muito condensado. 1h50, mas o principal eu repassei aqui, com certeza. Não poderia deixar de trazer algumas curiosidades, né? Como sempre faço em todos os vídeos. Como eu já falei antes, vou reforçar, foi o pontapé inicial da onda ninja dos anos 80. Isso já diz muito sobre o nível de improviso e caos envolvido na produção. O filme, originalmente, não era nem para ser com Franco Nero, pessoal. O papel seria de Mike Stone, um especialista em artes marciais, né, que faria muito mais sentido. Também até ele ajudou em algumas coreografias. Só que ele acabou sendo afastado do papel principal por limitações de atuação. Não sei o que dizer. E ele virou dublê do Nero nas cenas de ação. É isso. Resultado, o protagonista sem saber artes marciais sendo substituído por outro que também não sabia, e as lutas ficaram na mão desse dublê e tudo certo. Franco Nero, inclusive, ele caiu de paraquedas nesse papel. O diretor Golan estava desesperado por um nome conhecido, né, e encontrou o ator em Manila. Nero não tinha treinamento em artes marciais, falava um inglês com um forte sotaque italiano e mesmo assim virou o ninja americano. Isso. Ele mesmo depois admitiu que achou tudo isso bastante bizarro, mas aceitou porque o cronograma era curto, foram cerca de 4 semanas, e o cachê era ok pro nível do projeto. Como eu já falei, quem basicamente segurou o filme com coreografias e tudo mais foi Mike Stone. Ele desenhou as sequências de ação, ou seja, o filme é basicamente um especialista fazendo mágica para esconder um protagonista improvisado. E Shokotsugi aparece aqui nos seus primeiros papéis, pelo menos em inglês. Ele também foi consultor técnico e coordenador de luta. Basicamente, o único cara no set, além do Mike Stone, que sabia o que estava fazendo. E detalhe, ele faz mais de um ninja no filme. Inclusive, dá pra ele duplicado em cena, se prestar atenção. E você vê que ele morre algumas vezes durante o filme. Comentei mais cedo que eu não lembrava o local, mas o filme foi rodado principalmente nas Filipinas e algumas partes no Japão. E a Cannon Filmes, nessa época, ela precisava desesperadamente de um sucesso depois de alguns fracassos. O diretor original chegou a ser demitido. Sim, o produtor dirigindo o filme no meio da produção é um clássico do cinema trash. Tá tudo certo.
E aqui uns detalhes curiosos, rápidos. Os ninjas usam um arsenal completamente exagerado, pessoal. A pistola, arco, nunchaku, espada, arma meio aleatória de vez em quando, mas tudo certo. Os primeiros 13 minutos praticamente não tem diálogo, ou melhor, não tem diálogo, é só ação. Ótimo. E 13 idiomas eram falados no set durante a produção. O título, e aí vem uma curiosidade legal, foi escolhido para surfar o sucesso de Enter the Dragon, que eu já falei aqui no canal. E o roteiro teve várias versões e interferências de produção ao longo das filmagens. Isso explica, quem sabe, alguns cortes mais bruscos. E aqui vão, pessoal, 3 filmes na mesma pegada. Canon, porradaria, anos 80, absurdo, delicioso, enfim, perfeitos para você continuar nessa vibe depois de Enter the Ninja. Primeiro, Revenge of the Ninja, de 83. Se Enter the Ninja é introdução, aqui seria tipo, agora o negócio ficou sério. Mas completamente insano, não se preocupe. Esse também tem Shokosugi. O cara basicamente transforma o filme num festival de vingança ninja, com direito a assassinato, vingança familiar, cena de luta, enfim, ainda mais sombrio, inclusive, nesse filme. Ele é praticamente um Enter the Ninja turbinado. Mais violento, mais ninja, coreografia mais decente, é a evolução natural do caos. Segundo, American Ninja, de 1985, pessoal. Esse é o puro suco dos anos 80. Exército americano, ninja misterioso, conspiração, explosão, e virou franquia. É isso, virou franquia. Essa é a versão Hollywood safada do ninja, é mais militarizado, mais blockbuster B. Mas ele tem aquele charme, o filme claramente não deveria funcionar, mas funciona. É isso que gostamos, é isso que gostamos do cinema trash. E o último filme é um clássico absoluto, pra mim, Thiago, que entra num nível de totalmente absurdo, que é Ninja 3, A Dominação. E aqui, né, nesse filme, ele mistura ninja, possessão demoníaca, uma mulher possuída por espírito ninja, aeróbica, sim, Flashdance, e polícia tentando entender o que diabo está acontecendo. E é provavelmente o filme mais insano da fase ninja dos anos 80, então assistam. Mas dito isso, pessoal, Enter the Ninja é exatamente o tipo de filme que representa uma época onde explosão resolvia qualquer cena, assassinatos também, lógica era opcional, ninja podia usar roupa branca no meio do mato, qualquer capanga aceitava apanhar de qualquer forma. É um filme exagerado, um tanto sem noção por vezes, cheio de cortes estranhos, atuações questionáveis, mas é justamente isso que o torna tão divertido e traz ele até o clube do Churum. Franco Nero claramente não parece um ninja tradicional, isso é perfeito. Shokosugi brilha em toda cena que aparece. E a Canon entrega tudo aquilo que prometia, entretenimento puro, é isso que buscamos. Em suma, Enter the Ninja não é um clássico porque é perfeito. Isso é clássico porque é inesquecível. No fim das contas, o cinema trash verdade tem exatamente essa função. Você termina o filme feliz e, sinceramente, poucos filmes entregam tudo isso com tanta convicção quanto o Enter the Ninja. Minha nota final, pessoal, um 7 de 10 esse ano. Merecidíssimo. Dito isso, obrigado por me acompanhar mais um episódio. Deixa aí nos comentários se você já assistiu, se você pretende assistir, se você concorda com essas considerações. Valeu mesmo, até a próxima. Grande abraço e é nóis!